Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje, de ciências, a gente vai aprender um pouquinho como se origina novas plantas, como surgem novas plantas na natureza, no meio ambiente, enfim. Só que, como de costume, antes de iniciar o vídeo, vamos fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma toda a participação de vocês que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, tá? Porque isso é muito importante para mim, tá? Então agora eu vou fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenícia Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willamis Alex Soares da Silva e o Evison de Souza Santana. Então, meus amores, eu gostaria que vocês abrissem o livro de ciências de vocês na página 37. E a gente vai falar um pouquinho de como surgem novas plantas, como se originam novas plantas, tá? Então, vou colocar aqui. Hoje é 17 de agosto do 8, né? De 2020. Nossa aulinha de ciências. Tá? E a gente vai falar sobre a origem das plantas. A origem das plantas. Antes de iniciar o conteúdo, falar sobre a origem das plantas, eu queria relembrar com vocês as partes das plantas. Vamos relembrar as partes das plantas? Vou fazer aqui o desenho de uma plantinha, tá? Vou fazer o desenho de um pé de maçã, tá? Isso aqui é um pé de maçã. Aqui são algumas flores no pé de maçã. Algumas flores. A maçã, flores aqui. Aqui a raiz, tá? E aí a gente vai relembrar as partes da planta. Eu não sou muito boa de desenho, tá, gente? Mas esse desenho aqui serve para o que eu quero propor a vocês. A gente sabe que aqui a gente vai ter a raiz, né? E eu vou falar para vocês daqui a pouco a importância da raiz. Aqui a gente vai ter o caule. Certo? Aqui a gente vai ter as folhas. Aqui eu vou ter os frutos, já que se trata de uma maçã. E aqui eu vou ter as flores. Mas não são todas as plantas, gente, que tem flores, não. Tem plantas que não tem flores. Mas por que eu estou falando isso? Porque vejam só. A raiz, ela é responsável por fixar a planta no solo e sugar nutrientes da terra para a planta. A raiz, ela é responsável por isso. Já o caule é responsável por dar sustentação à planta. As folhas são responsáveis por fazer o processo de fotossíntese, que a gente viu lá na minha aula passada, que é quando a planta, ela vai respirar gás carbônico, ela vai absorver gás carbônico e vai liberar no meio ambiente o gás oxigênio, né? O oxigênio que a gente respira. Então, todo esse processo da troca do gás carbônico do ambiente por gás oxigênio é feito pelas plantas. E esse processo recebe o nome de fotossíntese, tá? Que a gente já viu. Aqui a gente vai ter os frutos, que vão ser muito importantes nesse processo de originar novas plantas. E aqui a gente vai ter as flores, que também vão ter um papel muito importante nessa origem de novas flores, de novas plantas, né? Então vamos iniciar a fala sobre.
O mecanismo que vai ser responsável por originar novas plantas vão ser de duas formas, tá? Seja através das sementes que vão ser retiradas dos frutos de uma planta, seja através do pólen que vai ser retirado através das flores de uma planta, ou também através de partes de uma planta. Como assim, tia Carla? Parte de uma planta. Às vezes, a gente pode fazer com que a planta ela se reproduza através de um pedacinho de um galinho, de um raminho, né? E é o que a gente vai constituir das famosas mudas, que são parte de uma planta maior, que foram retiradas para dar origem a novas plantas. E todo esse processo de surgimento de uma planta vão se basear justamente no processo de germinação, que é quando a planta começa a se adaptar à terra, ao solo, e a germinar, a crescer, a florescer, enfim. Então vejam só, uma planta ela pode se originar através das sementes do seu fruto. E aí eu trouxe aqui o exemplo de uma melancia. A melancia tem várias sementes. O que isso quer dizer? Que a semente da melancia pode dar origem a uma nova melancieira, se assim a gente pode dizer, né? A uma nova árvore, né? A uma nova planta, né? Que vai dar origem às melancias, né? Então a semente dá origem a uma nova planta, tá? Aqui eu também coloquei uma maçã, um exemplo de uma maçã, que a maçã pode dar origem a uma nova planta através da semente, né? Através da sua semente. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu apagar aqui o quadro. Uma planta pode se originar através da semente ela pode se originar, tá? Através do pólen nas flores e através de parte de uma planta. Partes de uma planta. Tá? Através das partes de uma planta. Então, vejam. O que a gente pode observar é que o processo de origem de novas plantas é de forma muito natural, é de forma muito que vem de acordo com a ação de animais, principalmente dos pássaros, das abelhas, como da ação da própria natureza. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Digamos que um determinado pássaro, ele venha a se alimentar de uma maçã. Vamos botar aqui o exemplo. Vamos botar aqui esse exemplo. E aí, a semente da maçã, esse pássaro, ele cospe em outro território. Ele tira aquela maçã, a semente daquela maçã, daquele alimento que ele comeu em determinado local e leva para outro ambiente. E o que é que vai ser um fator decisivo para que a planta consiga germinar, se adaptar? O solo ser favorável para que a planta consiga crescer e todo o processo de germinação acontecer, que é quando a planta se reproduz, se adapta àquele ambiente e origina uma nova planta. Na minha última live de ciência, eu mostrei para os meninos o processo de germinação do feijão. E a gente viu que tem todo o processo do feijão, da gente fazer a plantação do feijão no algodão ou no solo, e com o passar do tempo, das condições adequadas do ambiente, o feijão começa a germinar. Então, esse mesmo fato ocorre na natureza. Quando a gente vai ter um passarinho, estou dando aqui um exemplo X, que vai se alimentar de determinado alimento em um local, e aí ele vai para outro local e acaba levando a semente e jogando ali, e depositando ali naquele outro local, naquele outro solo. E aí, se o solo for favorável, as condições climáticas também, né? Essa ação natural da natureza vai fazer com que a planta ela consiga se germinar em outro ambiente. A mesma coisa acontece com o pólen das flores. Só que eu vou dar o exemplo aqui da abelha e do beija-flor. O beija-flor, ele se alimenta de pólen. A abelha também se alimenta de pólen. E todo esse processo da abelha de se alimentar do pólen aqui,
e levar para outro ambiente, recebe o nome de polinização. Isso faz com que ela consiga germinar essas plantas em outros ambientes. A mesma coisa do beija-flor, né? Ele se alimenta do pólen aqui e leva para outro ambiente e ele vai fazendo a germinação e vai fazendo a germinação. Então isso ocorre de forma natural. Então o que eu quero que vocês entendam é que a planta ela pode se originar através da semente, como também pode se originar através do pólen e também como pode também se originar através das partes de uma planta, né? Onde a gente vai ter uma planta já germinada, já toda desenvolvida, a gente tira um pedacinho daquela planta, uma partezinha, né? Um pedacinho do seu caule e faz uma muda. O que é isso? A gente vai fixar ela na terra, né? Uma mudinha, para que ela germine e vamos cuidar para que ela consiga crescer e florescer. É muito interessante todo esse processo natural das abelhas com o pólen, do beija-flor com o pólen, do passarinho pegando a semente de determinada planta em um lugar e levando para outro, porque isso faz com que a natureza consiga cada vez mais se expandir, a gente ter espécies em vários lugares, né? Então isso é muito importante. E todos esses exemplos que eu estou colocando para vocês são exemplos naturais, o da semente e do pólen. As partes de uma planta germinar, a gente vê muito com a ação do homem. O homem fazendo uma muda, né? Fazendo uma poda de uma árvore para transformar numa muda, aquele galhinho, aquela folhinha, e aí cuidando e germinando e dando origem a uma nova planta, né? Então eu queria que vocês pegassem um livro de ciências e abrissem na página 37, onde a gente tem o seguinte: as plantas podem se reproduzir de duas maneiras, a partir de uma semente ou de uma parte da planta já desenvolvida, como as mudas, tá? Outra coisa que vale falar é que o pólen, ele ajuda a ter uma germinação de mais flores, né? Ele ajuda nesse processo, né? Dando origem a novas flores. Muito interessante também. Por sementes, a semente de um fruto pode dar origem a uma nova planta. Basta que essa semente esteja em condições ideais para o seu desenvolvimento. Ou seja, não é qualquer semente num ambiente que não está numa condição propícia que ela vai germinar. Não é assim. As condições têm que serem ideais no ambiente para que a semente consiga germinar. As sementes não se movimentam sozinhas. O vento, a água, a ação das chuvas e alguns animais, enquanto se alimentam, como os passarinhos, levam as sementes de um lugar para outro. Elas podem cair da planta em lugares próximos. É com a ação do vento, da água, das chuvas e dos animais que as sementes se espalham por toda a natureza, como eu já tinha dito a vocês anteriormente. As sementes, quando espalhadas em um solo fértil, podem germinar, isto é, dar origem a uma nova planta da mesma espécie. Esse processo é chamado de germinação. Então, quando elas se originam, né, elas vão ser espalhadas no ambiente através da ação do vento, ação da água, das chuvas, né, ação dos animais, de passarinhos, enfim. E o que vai fazer com que as plantas germinem, porque o que vai fazer com que a planta se reproduza, que ela se multiplique em si, enfim, é o processo da germinação, tá, meus amores? É importante a gente fixar isso aqui, porque só ocorre quando o solo está numa condição favorável. Digamos que eu que eu coloque, vamos botar assim, uma semente em cima de um concreto. Essa semente vai germinar, gente? O concreto é uma condição de solo favorável para que a planta consiga se reproduzir? Uma semente de melancia no concreto? Não, né, gente? Não, não é. Então, por isso que quando eu digo que o solo tem que ser favorável, é que a gente tem que ter um solo úmido, propício, né? Que a planta receba ali, que a semente receba ali condições favoráveis para o seu desenvolvimento, para a sua germinação, a água, enfim, né? De forma natural. Em geral, as plantas precisam de condições adequadas para que isso ocorra.
elas necessitam de um local com água, luz, espaço ou uma terra com nutrientes, que é justamente um solo umífero, com muito humus, que são nutrientes que vão ajudar a planta a se desenvolver, certo? E aí a gente vai para a página 38. Na página 38 a gente tem o seguinte: existem frutos que possuem muitas sementes. Veja o exemplo, melancia, né? Que eu já falei para vocês aqui ao longo do vídeo. Goiaba. Outros têm apenas uma semente que chamamos de caroço. A manga e o abacate. Por mudas, existem vegetais que nascem de mudas. Para se obter a muda de uma planta, é necessário tirar um galho ou ramo de uma planta já crescida. Em seguida, é preciso plantá-la novamente no solo, com água, luz, espaço e uma terra com nutrientes. A nova plantinha irá se desenvolver rapidamente. Então, vejam, a gente viu que tem todo esse processo, né, de ajudar as plantas a criar novas plantas, a germinar, se assim posso falar, né? A se reproduzirem. Então, aí a gente vai ter a origem de novas plantas, seja através de semente, seja através de mudas, a ação do pólen, que é muito importante, através dos beija-flores, através das abelhas, principalmente, que vão ajudar a germinar, polinizar o ambiente, porque o pólen ajuda no processo de germinação, né? Que vai dar origem a novas plantas. Então, é muito importante, né? Então, vejam, como atividade de casa, vocês vão fazer a página 38 e a página 39. E agora eu vou explicar para vocês algumas questões. Primeiro quesito. Observe as imagens da reprodução de uma planta por semente. Numere de acordo com a ordem dos acontecimentos. Como eu disse a vocês, primeiro ponto que a gente tem que ver aqui. Quando a planta ela vai se originar por semente. Depende muito da ação do ambiente, depende muito da ação de animais como passarinhos, que vão pegar aquela plantinha ali, aquela semente ali, e vão levar para outros locais. E o local tem que ser um solo adequado para que a planta germine e assim dê origem a uma nova planta. Então, na primeira imagem, eu tenho um passarinho, né, que está se alimentando ali, pegando a semente. Então, aí eu já observo que é o primeiro acontecimento aí. Depois eu tenho uma planta já crescida. E no 2 eu tenho uma planta germinando, no terceiro. Então, qual vai ser a ordem aí? Né? A gente já sabe que o primeiro é o passarinho pegando a planta. Teoricamente, o número 2 seria a plantinha, a semente, né? O passarinho pegando a semente. Depois, o número 2 seria a semente germinando. E, enfim, o número 3 seria justamente a planta já formada, já germinada. No segundo, agora responda. O que quer dizer germinação? Germinação, bem simples aqui, quer dizer o processo, né, de reprodução, de origem de uma nova planta, que é favorável com o ambiente, né, e que vai ter muito a ação da natureza, né, a ação do ambiente, enfim. Então, para resumir, germinação é o processo de reprodução de uma planta, né? É o processo que vai originar uma nova planta, que brota ou se origina, enfim. Letra B. Como as plantas podem se reproduzir? Através da semente, com a ação da natureza, através do pólen, que também vai ser espalhado na natureza por passarinhos, pelo beija-flor, pela abelha, e através das partes de uma planta. E a página 39 a gente tem o seguinte: observe a cena e complete os espaços abaixo. Para crescer, as plantas precisam de... As plantas precisam, meus amores, de luz, de solo favorável, de água, de espaço, terra com nutrientes, né? Terra com humus. Quarto quesito. Leia as frases e complete V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. As sementes se movimentam sozinhas e podem dar origem a uma nova planta. Sozinhas, não. Elas precisam da ajuda de animais, do meio ambiente, da água das chuvas, para dar origem a novas plantas. Sozinhas, elas não se movimentam. A manga e o abacate são exemplos de frutos que apresentam apenas uma semente, a qual chamamos de caroço. Com certeza. Para obter a muda de uma planta, é necessário tirar um galho ou ramo de uma planta já crescida. Com certeza também. Quinto, vamos cultivar um pezinho de feijão? Vejam só, a gente já fez essa experiência
e vamos fazer de novo. Eu estive conversando com alguns alunos que já fizeram e o pezinho de feijão de alguns não deu certo, acabou morrendo. Então eu propus que a gente fizesse novamente. Então vamos fazer novamente essa experiência do pezinho de feijão? Vamos cultivar um pezinho de feijão? Para isso você vai precisar de um copo plástico, algodão esterilizado, grãos de feijão e água. Vocês já sabem, né? Eu já ensinei um passo a passo de como fazer. Então vamos fazer novamente esse pezinho de feijão? Para que quando a gente volte para as nossas aulas presenciais, a gente possa apresentar para a turma o nosso pezinho de feijão? Vamos lá fazer novamente? Então, meus amores, o nosso vídeo de hoje de ciência está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, desse bate-papo que a gente teve hoje sobre a origem das plantas. E é isso, né? Tenham um bom dia e até amanhã com mais um vídeo. Beijos para todos vocês!